da cirurgia dentista Pamela Sartori e da Personare Beleza e Longevidade, agradecendo os nossos apoiadores e também a nossa parceira nutricionista Aline Guiolea Zabrucci, que sempre topa os nossos bate-papos e, aliás, sempre vem com assuntos muito interessantes e hoje nós vamos falar sobre, atenção, metabolismo lento. Você que está nos ouvindo tem muita dificuldade em perder peso? É sobre isso que nós vamos falar hoje no quadro Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Aline. Bom dia, Dani, bom dia, meninas, e bom dia a todos os ouvintes. Para começar, Aline, o que seria um metabolismo lento? Então, metabolismo lento, né? Quem for mulher e estiver nos ouvindo, provavelmente vai entender bem do que estamos falando. É quando nós temos mais dificuldade em perder peso, por exemplo. Então, para manter nossas funções básicas do dia, nós gastamos menos calorias. Então, por exemplo, se verificarmos o metabolismo de todas aqui hoje, né? Então, tem balanças que podem fazer isso, tem alguns aparelhos que medem com precisão o metabolismo basal. Então, cada uma vai ter um valor de metabolismo basal. Em geral, por uma mulher... Mas vocês são mais jovens, né? Vão gastar em torno de 1.500, 1.200 calorias no repouso. Mas o que faz uma pessoa com a mesma idade que você, com a mesma altura, mesmo peso, as mesmas características ou muito parecidas, gastar mais calorias no repouso ou menos calorias? Então, nós temos alguns fatores que interferem nesse metabolismo. O principal deles... nós não temos como ir contra, né, a nossa biologia, mas é a idade. Então, conforme vão passando os anos, quanto mais idade eu tenho, a tendência é o meu metabolismo basal reduzir. Então, se na vida mais jovem, adolescente, eu gasto 1.200, 1.500 calorias para me manter, eu digo repouso, porque a atividade física que eu faço aumenta esse gasto calórico, o tipo de trabalho que eu tenho aumenta. Então, quem trabalha aí sentadinho o dia inteiro vai gastar menos calorias do que quem está trabalhando, por exemplo, agora, sei lá, numa obra ou está fazendo uma atividade física. Então, a gente está falando do metabolismo no repouso. Então, conforme vai passando o tempo, inclusive pela perda de massa magra, o músculo gasta muita energia no repouso, eu vou diminuindo o meu metabolismo basal. Então, se eu tiver duas Danielas com o mesmo peso, mas uma tem 5 quilos a mais de músculo no corpo, ela vai ter um metabolismo basal mais elevado. Então, idade mais avançada, diminuição da massa magra, são dois fatores que diminuem o metabolismo basal. Então, já fica uma sugestão. Quanto mais velho eu vou ficando, mais importante é conservar a massa magra. Então, idoso principalmente, mas não esperar chegar lá na idade, né, mais velha, eu posso começar desde cedo. A musculação é muito importante, ou algum exercício que reforce os músculos. Algumas mulheres, às vezes, eu digo mulheres porque é principalmente esse público, mas eu gosto de caminhar, eu vou dar uma caminhada. Mas não faz um reforço muscular, não aumenta o músculo ou sequer mantém. Porque com o passar do tempo também, a nossa tendência natural e fisiológica é diminuir a musculatura, perder massa magra. Então, eu tenho que estar sempre fazendo um esforço, prestando atenção na alimentação, no consumo de proteínas e no exercício que eu faço. Então, manter uma massa magra adequada é indispensável para continuar com o meu metabolismo mais ativo com o passar dos anos, principalmente depois dos 30 e 40 anos, e assim vai. Outro fator que pode diminuir esse metabolismo basal são dietas muito restritivas, porque elas podem mexer, inclusive, com o funcionamento da tireoide, que é uma glândula importantíssima para o nosso metabolismo. Então, pessoas que fazem dietas sem acompanhamento, às vezes resolvem restringir demais. Nessa semana eu vou perder, né, todo o peso que eu preciso. Então, cortam muitos nutrientes, baixam muito o consumo de calorias, o corpo reage. Ele diz, poxa, essa pessoa está aí sem comer porque não tem mais comida disponível ou porque ela não quer comer. O corpo não entende se eu estou de dieta porque eu quero ou se não tem mais comida aqui no meio ambiente. Então, o que ele vai fazer? Vai economizar caloria. Isso vem, né, desde
da nossa herança genética dos primórdios, quando os homens, né, caçavam e pescavam, e se não tinham alimento, ficavam sem comer. Aí o corpo fazia o quê? Economizava energia. Então, hoje nós temos ainda essa lembrança. Se eu não estou me alimentando, será que está faltando comida? O corpo baixa o metabolismo. Então, claro que é importante, às vezes, reduzir caloria, perder peso, mas não de maneira drástica. Jejum prolongado. Então, tanto se fala também em jejum. Mas para eu fazer um protocolo de jejum, eu preciso de uma orientação. Eu só passar longos períodos sem me alimentar. E quando eu me alimento de novo, não é uma refeição completa e equilibrada, isso também pode mexer com o meu metabolismo. Então, jejuns pontuais podem ser interessantes, mas fazer isso frequente como estratégia para perda de peso não é interessante para o metabolismo. O jejum normal, que todos deveriam fazer, é um jejum de 12 horas entre o jantar e o café da manhã. Esse é um jejum fisiológico e que com certeza faz muito bem. Além disso, distúrbios nos hormônios da tireoide, como eu falei, né? Uma disfunção da tireoide. Então, se eu não estou produzindo hormônio suficiente, ou se eu não estou convertendo o hormônio necessário, meu metabolismo pode desacelerar. E eu já entro em outra questão, que seria a deficiência de nutrientes. Então, eu me alimento, eu tenho um peso adequado, eu falo isso porque essa semana mesmo, a semana passada, atendendo um paciente muito jovem, adolescente, com muito peso. Tu vai verificar os níveis de vitaminas e minerais, estão baixíssimos. A vitamina D está lá embaixo, o ferro está lá embaixo, ácido fólico em torno de 5, que é muito pouco, eles têm que estar bem mais alto. Então, a pessoa, mesmo estando acima do peso, ela pode estar desnutrida, quando se fala de micronutrientes. E esses micronutrientes, principalmente ferro, selênio, vitamina A, vitamina D, são indispensáveis para o funcionamento da tireoide. Se eu não consumo eles em quantidades suficientes, a minha tireoide vai estar hipofuncionante. E isso vai dificultar também minha perda de peso, né? O meu metabolismo vai estar mais lento. Outro hormônio interessante é quando eu tenho uma resistência à insulina. Resistência à insulina, então não dou conta de metabolizar o açúcar que eu consumo. Eu estou produzindo mais insulina lá no meu pâncreas para dar conta do açúcar ingerido. Isso causa um estado de inflamação de baixo grau no corpo, persistente, crônica, e também altera o meu metabolismo. O que mais podemos falar? A genética, né? Então, essa não temos como brigar. As pessoas já vêm com uma genética que gastam mais calorias ou menos. Mas genética não é determinante. Se eu fizer a minha parte, me alimentar bem, fizer atividade física, eu vou conseguir ter resultados da mesma maneira. E uma questão muito interessante é a alteração no ritmo circadiano. Trabalhadores noturnos têm mais dificuldade também de perder peso, ou a gente percebe, vai investigar a vida, né, do paciente. Como tu começou a ganhar peso? Foi quando eu comecei a trabalhar no turno da noite. Isso é muito comum. Então, pessoas que não dormem na hora certa, não respeitam o ciclo circadiano, também têm alteração nesse metabolismo. E meio que finalizando, uma parte que eu sempre gosto de falar muito a respeito é o intestino. Então, cuidar da sua microbiota intestinal. Lembrando que microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Então, são vírus, bactérias, né, que vivem ali em harmonia ou não, né, dependendo da composição dessa microbiota. Então, nós sabemos que pessoas acima do peso, elas têm uma microbiota diferente de quem tem um peso adequado. E essa microbiota é muito interessante, porque ela participa da desconjugação de alguns hormônios e ela também faz com que a gente metabolize diferentes alimentos. Então, nós temos uma população que vai metabolizar uma maçã de uma maneira e tem outras que vão metabolizar diferente. E isso depende da microbiota que eu tenho. Então, fazer exercício, principalmente exercício de força, né? Melhorar a massa magra, dormir, ter horas de sono correta. O estresse, que eu não falei, mas também aumenta meu cortisol e pode dificultar a perda de peso. E uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, revisar seus exames, ver se eu tenho deficiência de algum nutriente, cuidar do seu intestino. Todas essas últimas orientações vão fazer com que o meu metabolismo se mantenha bom ou acelerado ao longo dos anos.
Então, buscar essa ajuda profissional para acompanhar tudo isso tende a ajudar bastante, né? Acho que São muitos detalhes e às vezes nos passam desapercebido, né? E é comum ouvirmos falar, mas eu já cortei isso, já cortei aquilo, já fechei a boca, estou indo caminhar e não estou conseguindo perder peso. Então é necessário desinflamar, corrigir as deficiências nutricionais, aliar a dieta e exercício. E então sim, o resultado é mais possível. Olha só, uma aula que nós tivemos aqui sobre metabolismo lento, e acho que é bom a gente ouvir isso, Aline, porque a gente entende que muitas vezes não está dependendo da quantidade que eu estou comendo ou do exercício que eu estou fazendo. Muitas vezes tem outras situações que precisam ser ajustadas, que independem do nosso Perfeito, ato, né? Dani. Tu talvez conheça familiares, amigos, né, que comem muito menos do que tu come e às vezes não conseguem manter um peso baixo, né? Ou baixar o peso. É comum quando a gente acaba comparando com o outro, né? Mas veja, eu tô comendo a metade do que tu come. Isso é muito comum em casa, as famílias comparam um com o outro, né? E todo mundo observa, olha, mas ela não come nada. E ainda assim o peso não baixa. Então esse corpo possivelmente está inflamado, essa microbiota está toda bagunçada e precisa dessas correções. A gente agradece muito a presença da nutricionista Aline Guiolé Abruzzi. Uma excelente semana e obrigada por toda essa informação, conhecimento aqui no Temática. Obrigada, bom dia. Agora são 10 horas 27 minutos, 24 graus a temperatura, uma linda segunda-feira ensolarada. Vamos para o intervalo e depois, ao longo da programação, nós vamos ter a pauta de gabinete com a Prefeitura de Cotiporã. O prefeito José Carlos Breda já está aqui pelos corredores da tua Rádio Veranense. Tua Rádio Veranense, 107,5 FM, Veranópolis. Olá, aqui é a Pamela Sartori. Sou cirurgiã dentista, graduada pela PUC, CRO 30726. Estou me colocando à disposição de todos para atender às mais diversas necessidades odontológicas e aplicação de Botox, na rua Marechal Deodoro 326, junto ao